Então hoje nós vamos estudar sobre a origem do mal. Onde foi que tudo isso surgiu? Tem pessoas que têm essa dúvida. Como foi que o mal surgiu e como é que ele... Está aparecendo aí? Como é que ele se tornou nisso que ele é hoje? Então vamos aqui ver algumas dúvidas que as pessoas têm. Por exemplo, como harmonizar ou conciliar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento, morte, violência, terrorismo, roubos e assassinatos frios que acontecem todos os dias? As pessoas se perguntam como é que existe um Deus lá no céu que olha para a gente, que cuida de nós, e por que acontece tanta coisa ruim comigo e com pessoas que não merecem? Essa é uma dúvida que assola a humanidade hoje, que sempre tem perturbado as pessoas. Então, como nós podemos harmonizar um Deus tão bom com um mundo tão ruim? Será que Deus é responsável por tudo isso? Tem pessoas que ficam com essa dúvida. Será que tudo de ruim que acontece é Deus que faz? É Deus quem causa? Então hoje nós vamos aprender como foi que o mal surgiu. Onde foi que ele surgiu? Será que ele surgiu aqui na Terra? Onde será que ele surgiu? Então antes de a gente ver essa resposta, vamos primeiro contextualizar. Vamos primeiro entender uma coisa muito importante. Vamos aqui para Apocalipse capítulo 5, verso 11. Vamos entender primeiro isso. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Vamos ver primeiro essa introdução e em seguida nós vamos entrar mais profundamente no assunto. Pode passar. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. Isso aqui é uma visão que o apóstolo João está tendo do céu, cujo número era de milhões, milhões e milhares de milhares. Em algumas Bíblias tem dizendo miríades de miríades, é a mesma coisa. Então o que é que ele está querendo dizer aqui? Que o exército de anjos de Deus é quase infinito. Ele tem milhares de milhares, milhões e milhões de anjos lá no céu. Então todos esses anjos foram criados por Deus e estão a serviço de Deus. Mas aí a gente pergunta, será que todos os anjos são iguais? Será que todos eles têm as mesmas funções? Então eu vou só... Pode passar aí. Então como é composto o exército de Deus? É composto de milhares, milhares, milhões e milhões de anjos. Então só antes da gente seguir, eu quero só esclarecer uma coisa. Como são divididos os anjos de Deus de acordo com a Bíblia? A primeira classe dos anjos são chamados de serafins. Eles são o exército de Deus. Eles são usados por Deus para nos protegerem, para nos livrarem dos acidentes. Eles comemoram com as nossas conquistas, ficam tristes com as nossas perdas. São aqueles famosos anjos da guarda. Essa classe de anjos, ela é mandada por Deus para nos auxiliar. A segunda classe de anjos é chamada de arcanjo. Só tem uma pessoa que é arcanjo, porque arcanjo significa chefe dos anjos. E na Bíblia, esse anjo que é chamado, essa pessoa chamada de arcanjo é chamada de Miguel, que é um título de Jesus. Jesus, ele é Deus, mas nas batalhas contra Satanás, contra o mal, ele usa esse título de Miguel, que é como se fosse uma afronta para Satanás, porque Miguel significa quem é como Deus. Então quando Jesus vai lutar contra o mal, contra Satanás, ele usa esse título, quem é como Deus. Então a primeira classe são os serafins, que é todo o exército de anjos de Deus. A segunda, que é só Jesus quem ocupa, é o arcanjo, chefe dos anjos, ok? Então agora nós vamos descobrir que existe a terceira classe de anjos, que é chamada de querubins. O que são os querubins? Querubins são os anjos que ficam do lado do trono de Deus. Deus, ele é envolto ali de glória, de majestade, ele é todo feito de luz. E tem esses dois anjos que ficam ali do lado do trono de Deus, chamados de querubins. Eles têm funções assim muito importantes lá no exército de anjos de Deus. Eles são assim como regentes dos corais dos anjos. E esses querubins, eles ficam ali do lado do trono de Deus. Um desses querubins, que vocês já devem conhecer, é o querubim que é chamado de anjo Gabriel. Foi aquele que contou para Maria que ela estaria grávida de Jesus. E o segundo é esse que nós vamos estudar hoje. Esse querubim, esse anjo super importante que ficava ali do lado do trono de Deus. Vamos agora ver mais características desse querubim. Qual era o nome dele? Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Como é que ele era?
Olha aqui, Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Olha o que diz: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então quem era Lúcifer? Ele era um querubim. E onde é que ele ficava? Ele ficava ali do lado do trono de Deus. E por que ele era um anjo assim tão especial? Porque ele era como se fosse a definição da perfeição. Ele era bonito, ele era forte, ele era inteligente, ele era o mais poderoso dos anjos. Todos os anjos, eles se inspiravam, eles queriam ser como aquele anjo, como Lúcifer. Porque Lúcifer, ele era perfeito de todas as formas. Só que o que aconteceu? Apesar dele ser perfeito, apesar de ele ser belo de todas as formas, surgiu uma coisa diferente no coração dele. E como foi que isso aconteceu? Deus, ele sempre exaltou a Jesus e ao Espírito Santo, porque eles são a Trindade, eles são Deus. E todas as criaturas do universo, elas se curvam diante de Jesus, porque Jesus é adorado por todo o universo. Então, nesse dia que todos se curvaram para adorar Jesus, Lúcifer, que era esse anjo tão poderoso, ele começou a sentir algo diferente no seu coração. Ele começou a sentir ali uma inveja. Ele começou a sentir ali um sentimento estranho. E vamos ver aí no verso 15. Olha: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Vamos passar. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, por causa da tua beleza. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor, por causa do seu brilho. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Vamos passar? Então, olha, Lúcifer, a Bíblia diz que ele perfeito era nos teus caminhos, até cometer iniquidade. O que significa iniquidade? Pode passar. Iniquidade significa transgressão da lei de Deus. Então Lúcifer, ele estava lá, todo perfeito, um anjo de Deus, mas ele sentiu uma coisa diferente no seu coração. Ele começou a sentir inveja da adoração que Jesus recebia, da adoração que Deus recebia. Ele começou a pensar assim: por que será que todo mundo no universo só adora a Deus? Por que não me adora? Eu não sou tão poderoso, eu não sou tão lindo, eu não sou assim tão maravilhoso. Por que eu também não mereço receber adoração? Então ele sentiu inveja de Deus, da adoração a Deus, e também começou a sentir o orgulho. Ele começou a se achar. Ele começou a se achar assim tão especial, tão poderoso, tão belo, e aquilo nutriu o sentimento do orgulho. E com isso, ele cometeu aqui o que a Bíblia chama de iniquidade. Iniquidade é a mesma coisa que infração, a mesma coisa que pecado. Se vocês forem ler aqui, 1 João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, quando Lúcifer teve aquele sentimento, foi ali um pecado. Foi ali que o mal surgiu, de uma forma inexplicável. Como é que no anjo bom surge algo ruim? Esse é um mistério. O mal surgiu ali no coração de um anjo bom, de um anjo poderoso. Só que Lúcifer sentiu inveja, sentiu ali o orgulho, e o que mais ele fez? Vamos ver aí a outra passagem. Vamos lá agora para Isaías 14, do 12 a 14. Que outros pecados esse anjo cometeu? Vamos passar. Olha: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Agora olhe: subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ou igual ao Altíssimo. Lúcifer não queria nada, ele queria apenas ser igual a Deus. Ele era um anjo muito poderoso, mas ele quis tomar o lugar de Deus. Ele disse: olha, eu tenho certeza que se eu governasse no lugar de Deus, eu governaria melhor do que ele. Então eu quero colocar o meu trono no lugar do trono dele, quero reinar como ele, quero ser igual a ele, eu quero ser tão poderoso como Deus é. Esse foi um sentimento no coração dele. Ele começou a se achar, querer tomar o lugar de Deus. Então vamos completar aqui. Vocês vão completar aqui com verdadeiro ou falso. Eu leio a frase, vocês dizem se é verdadeiro ou falso. Lúcifer, ele queria sentar-se no trono de Deus? Sim. Verdadeiro.
Ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo? Verdadeiro. Ele queria o lugar de Deus e ser adorado? Verdadeiro. E ele fazendo tudo isso, ele amou a Deus? Falso. Tá vendo? Essas foram as atitudes de Lúcifer. Agora, isso tudo aí era tudo na mente de Lúcifer. Tudo ele estava maquinando isso, tudo ele estava pensando. Agora, como é que esse pensamento de Lúcifer se transformou em realidade? Como é que ele pôs isso em prática? Veja, ele não poderia chegar para os anjos e dizer assim, olha, me adore no lugar de Deus. Ele não poderia chegar assim diretamente. Então ele começou a apresentar ali alguns argumentos. Ele começou ali a seduzir os anjos. Então como foi a estratégia dele? Ele começou a ir de anjo em anjo, assim, começando a espalhar dúvidas, começando a espalhar ali umas teorias erradas. Ele começou a dizer assim, olha, você já experimentou desobedecer a Deus? Eu tenho certeza que se você desobedecesse a Deus, Deus mandava matar você na mesma hora. Então eu tenho certeza que se eu governasse no lugar de Deus, eu seria um governante melhor do que ele. Então ele começou a espalhar isso na mente dos anjos. Começou a dizer de anjo em anjo que Deus podia ser um tirano, que Deus podia estar ali governando eles, ali, forçando eles a amar a Deus. Então ele começou a espalhar essa mentira de anjo em anjo. E acreditem, ele começou a espalhar isso e 1/3 dos anjos de Deus deu ouvidos a Lúcifer. 1/3 dos anjos de Deus acreditou nos enganos de Satanás, de Lúcifer, que depois foi chamado de Satanás. E aí o que Deus fez durante esse período? Deus não parou de advertir Lúcifer. Deus continuou dizendo para ele, olha, isso que você está dizendo é mentira. Você sabe que todo mundo que me adora, todos os seres do universo que me adoram, eles me adoram por amor. Eu não forço ninguém a me obedecer, a me amar. Todos têm a liberdade de me amar. Então você não pode espalhar essas coisas. Só que a cada vez que Deus falava com Lúcifer, a cada vez que Deus avisava, falava ao coração dele, mais ele ficava rebelde, mais ele ficava duro, mais ele não queria ouvir a voz de Deus. E isso foi aumentando, aumentando, e essa situação, esse clima tenso lá no céu começou a crescer, até que chegou um ponto em que não dava mais para ficar esse clima tenso lá no céu, dessa diferença de opinião lá no céu. E olha o que aconteceu. Qual foi o resultado de tudo isso? Vamos ler Apocalipse 12, do 7 ao 9. Houve peleja no céu, peleja mesmo de guerra. Miguel, quem é Miguel que eu disse aqui agorinha? Miguel é um título dado a Jesus. Miguel e os seus anjos pelejaram, lutaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Veja, lá no céu todos os anjos assim são todos muito poderosos. Então é bem provável que essa batalha aqui não tenha sido uma batalha de espada, de tiro. Talvez não tenha sido nada disso. Está mais para um conflito ali de ideias. Deus e os anjos bons tentando ali avisar, tentando ali tentar apelar o coração de Lúcifer e seus anjos para não continuarem naquele caminho. E ali houve essa batalha, houve ali aquele conflito entre Deus e os anjos bons e Lúcifer e os seus anjos. Só que aí aquele clima não podia permanecer daquele jeito. Então qual foi a atitude de Deus? Deus foi e expulsou Lúcifer e seus anjos do céu. Vamos ler, olha, próxima passagem. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Está vendo? Quando vocês lerem na Bíblia uma parte profética da Bíblia e tiver o nome dragão, é a mesma coisa que serpente, é a mesma coisa que Satanás. Dragão é a mesma coisa que Satanás, é um símbolo de Satanás. Então Satanás foi expulso do céu, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então Lúcifer, com seus anjos maus, foram expulsos do céu. Agora eu quero que vocês respondam, eu quero que um de vocês aqui responda. Por que Deus não matou Lúcifer na mesma hora? Por que Deus não matou Lúcifer na mesma hora? O que é que vocês acham? Por que Deus não matou Lúcifer ali na mesma hora, quando Lúcifer desobedeceu?
porque ele queria. O que é que vocês acham? Pense aí. Qual seria o resultado de Deus ter fulminado Lúcifer ali no mesmo instante que ele desobedeceu? O que é que isso ia causar na mente dos outros anjos? O que é que vocês acham que ia causar na mente dos outros anjos? Pode falar, Tê. Um tirano, exatamente. Se ele mata, ia se confirmar com a tese de Deus. Olha aí, exatamente isso. O que foi que Lúcifer disse para todo mundo? Que Deus era tirano, que Deus forçava todo mundo a obedecer a ele ali pelo medo, e que se eles fossem tentados obedecer a Deus, ia acontecer o quê? Deus ia matar eles no mesmo instante. Então, se Deus matasse Lúcifer, se Deus destruísse Lúcifer ali no mesmo instante, todo mundo do universo iria adorar a Deus por medo e não por amor. Vamos supor que você tem 2 filhos. Eu sei que aqui tem gente, tem mães, aqui tem pais, mas se você tem 2 filhos, aí um filho seu lhe desobedece e você mata ele, o outro vai servir a você por medo de não morrer também. Então, por isso que Deus não eliminou Lúcifer ali na mesma hora, porque o princípio do governo de Deus é o livre-arbítrio, é a liberdade de escolher. Você pode escolher servir a Deus, como você pode escolher não servir a Deus. Então Deus não poderia obrigar Lúcifer e seus anjos a continuarem servindo, a continuarem no céu sendo obedientes. Eles não queriam isso. Então Deus expulsou Lúcifer e seus anjos lá do céu. Então, amigos, agora como é que o mal chegou na terra? Nós vimos aí no final que eles foram expulsos do céu e mandados para onde? Para a terra. Então, depois que Deus expulsou o Lúcifer e seus anjos, Deus criou o mundo, deixou o mundo perfeito, e ali Satanás, Deus expulsou ali Lúcifer e seus anjos para a terra. E lá na terra Deus criou tudo perfeito e colocou lá o ser humano, e colocou consciência no ser humano. Adão e Eva tinham consciência, e todo ser que tem consciência tem a liberdade de escolha. Então Adão e Eva também tinham que ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Então lá no Jardim do Éden, que foi o lugar que Deus colocou Adão e Eva para eles viverem, Deus colocou todo tipo de árvores com frutos para eles comerem, e no meio do jardim Deus colocou 2 árvores. Vamos ver o próximo texto? Sim, vamos completar aqui. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Houve no céu uma grande peleja entre Cristo e Satanás, ou Lúcifer. Houve ali uma guerra e eles foram expulsos do céu. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Por isso que quando eu falo dessa parte do céu, eu só uso o nome Lúcifer, que significa anjo de luz. Depois que Lúcifer foi expulso do céu, ele passou a se chamar Satanás, ou inimigo de Deus. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo, e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se ou se estabelecer na terra. Pode passar. Agora vamos ver aqui a advertência que Deus deu para Adão e Eva. Passar. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lá Deus plantou 2 árvores. A primeira era a árvore da vida. A árvore da vida era um símbolo da obediência. Se Adão e Eva continuassem querendo viver ali naquele paraíso, viverem para sempre naquele lugar bom, era só eles continuarem comendo da árvore da vida. Não porque aquele fruto tivesse uma magia ou alguma coisa que desse a vida eterna, mas era porque Deus ia continuar preservando eles ali se eles fossem obedientes, se eles comessem da árvore da vida. Mas aí Deus colocou uma outra árvore no jardim. Vamos ler a passagem? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nessa árvore aqui, foi nessa árvore aí que Satanás e seus demônios, seus anjos, ficaram ali restringidos. Eles não poderiam fazer nada no restante do planeta. O lugar deles era só ali naquela árvore. Por isso que quando diz que eles foram mandados para a terra, eles foram justamente ficar nessa árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus disse, olha, se vocês quiserem continuar vivendo aqui em paz, comam da árvore da vida, mas não comam de jeito nenhum da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar pecando e vocês com certeza vão morrer. Então, essa foi a advertência de Deus.
E Deus não deixou Adão e Eva ali sem instrução. Deus contou para Adão e Eva, toda a história ali da queda de Lúcifer, de como o mal surgiu. Contou tudo para eles e deixou eles avisados do perigo. E agora, o que será que aconteceu? Como foi que todo o pecado atingiu o nosso mundo? Como a partir dessa história de Adão e Eva, e essa trajetória do pecado alcança todos nós? Vamos ler o restante da história? Vamos completar ali. Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, certamente morrerão. Essa foi a advertência de Deus. Se comer, morre. Agora, o que foi que aconteceu? Eva estava lá no jardim, passeando pelo jardim, ali perto dessa árvore. E ali Satanás, ele usou ali um engano, um artifício ali para fazer Eva e Adão caírem. E ali, naquela árvore, havia esse animal, havia uma serpente. Vamos ver a passagem? Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos ou selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Não, Deus disse assim: olha, vocês podem comer de todas, menos dessa. E como foi que Satanás disse? Foi assim que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhuma? Está vendo? Satanás já inverteu a ordem de Deus para confundir a cabeça de Eva. Satanás já começou ali a confundir, a causar ali uma deturpação do que Deus havia dito. Satanás usou a serpente. A serpente é a mesma coisa que cobra. Aí a gente pensa, como é que Eva foi atraída ali por uma cobra, por uma serpente? Só para esclarecer, antes do pecado, os animais não eram agressivos. Eles não comiam os seres humanos, não comiam uns aos outros, não tinham veneno. E a cobra era um animal, a serpente era um animal belíssimo. Então a mulher ela foi atraída pela beleza daquele animal. E ali Satanás, com seus demônios, estava ali restringido àquela árvore. E ele ali possuiu, ele usou aquela serpente para falar ali com Eva, para enganar Eva. E ali Satanás, através da serpente, disse a Eva: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? E olha o que Eva respondeu. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ela repetiu a ordem de Deus. Mas aqui vem o engano principal de Satanás nesse capítulo. Então a serpente, ou seja, Satanás, através da serpente, disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse: se vocês comerem, vocês vão morrer. E o que foi que Satanás disse? É certo que vocês não vão morrer. Aí foi a primeira mentira que Satanás contou para o ser humano. Foi o primeiro engano de Satanás. Se vocês comerem, vocês não vão morrer. E por que vocês não vão morrer? Qual foi o argumento que Satanás usou? Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, os seus olhos vão se abrir. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então olha o argumento que Satanás usou. Ele disse assim: olha, vocês sabem por que Deus não quer que vocês comam? Porque se vocês comerem, vocês vão ser que nem Ele. Ele não quer que vocês sejam que nem Ele. Ele quer que vocês continuem aí, busquem saber o que é bem e o que é mal. Se vocês comerem, os seus olhos vão se abrir, vocês vão ficar inteligentes, vocês vão conhecer o bem e o mal e vão ser que nem Deus. Deus não quer que vocês sejam que nem Ele. Olha o argumento, olha o engano de Satanás. E aí eu pergunto, quando Deus criou o homem, Adão e Eva, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem já foi criado à imagem de Deus, ele já era como Deus. O ser humano foi criado para refletir a imagem de Deus. Então essa foi a primeira mentira de Satanás. O homem já tinha sido feito ali semelhante a Deus. E eu disse que Deus já havia contado toda a história de Lúcifer para Adão e Eva. Eles já sabiam ali o que era o bem e já sabiam ali a história do mal. Então eles já conheciam ali o bem e já conheciam o mal. O que iria acontecer se eles comessem aquele fruto? Eles iriam experimentar o mal e eles iriam morrer. Então ali Satanás, ele mascarou toda a ordem de Deus, ele inverteu toda a ordem de Deus para fazer Adão e Eva caírem.
Então, gente, o que foi que aconteceu? Eva, ela não pensou duas vezes, Eva ela não se questionou sobre o que a serpente disse. Eva olhou ali para aquele fruto, olhou ali para aquela árvore, viu que ela era bonita, viu que começou a ser seduzida ali pelo que a serpente disse. Ela infelizmente comeu e Adão também comeram. Mas é o que aconteceu. Por que Adão e Eva não morreram naquele dia? Era para eles, assim que eles tivessem comido, era para eles terem morrido na mesma hora. O que aconteceu que Adão e Eva não morreram naquele dia? Quando nós lemos o restante da história, nós vemos que Deus apareceu para Adão e Eva, da mesma forma que Ele costumava fazer todos os dias. Todos os dias de tardezinha, Deus chegava e tinha aquele momento ali de conversa com Adão e Eva. Nesse dia, Deus também chegou de tardezinha. Só que Adão e Eva, depois do pecado, eles se esconderam, eles perceberam que eles estavam nus, pegaram ali umas folhas para se cobrirem, e quando eles ouviram Deus chamando, eles se esconderam atrás das árvores para Deus não encontrar eles. Eles se esconderam de Deus. E Deus continuou chamando: Adão, onde você está? Onde é que você está se escondendo? Aí Adão disse: eu ouvi a sua voz no jardim, eu tive medo porque eu estava nu e me escondi. Aí Deus disse: quem disse a você que você está nu? Você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Ele disse: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu da árvore e eu comi. E Deus disse para a mulher: o que foi isso que você fez? Aí a mulher disse: a serpente me deu da árvore e eu comi. Então ali o pecado já estava começando na mente do ser humano, já estava acusando uns aos outros. O ser humano já estava acusando uns aos outros. E ali Deus fez essas perguntas e deu uma sentença para o homem, para a mulher e para a serpente. E na sentença que Deus deu para a serpente e diretamente para Satanás, tem a resposta: por que Adão e Eva não morreram naquele momento, não morreram naquele dia. Vamos ler? O que foi que a serpente disse? É certo que não morrerás, e vocês serão como Deus. Mas agora vamos ver a certeza que Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram. Vamos ler Gênesis 3,15. Olha o que Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher. Então Deus está dizendo assim: olha, você, a serpente e a mulher vão ser inimigos para sempre. Entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, o descendente da mulher, e tu te ferirás o calcanhar. Então o que foi que aconteceu? Na hora que Adão e Eva deveriam ter morrido, Jesus apareceu e disse: eu morro no lugar deles. Ao invés deles morrerem agora e deixarem de existir para sempre, eu passo por essa morte no canto deles, no lugar deles. Eu posso destruir eles dois agora e criar de novo, mas eu não quero fazer isso. Eu criei eles com todo amor, fiz eles iguais a mim, semelhantes a mim. Eu posso fazer de novo, mas eu não quero. Eu quero que eles tenham a oportunidade de ter a vida eterna de novo. Se eles erraram comigo, se eles pecaram e perderam a vida eterna, através da minha morte, que eu vou morrer e vou ressuscitar, eles vão morrer também. E quando eles morrerem, eu vou ressuscitar eles e dar a vida eterna de novo para eles. Essa foi a bênção, gente. Esse foi o presente de Deus. Adão e Eva naquele dia iriam morrer para sempre, mas Deus salvou a vida deles ao se colocar no lugar deles. E é por isso que nós estamos aqui, pelo amor e pela graça de Deus, porque Ele se colocou no nosso lugar. E na cruz ali se cumpre essa parte do verso. A Bíblia diz ali que a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, que é Jesus. Na cruz ali, quando Jesus sofreu, quando Jesus deu sua vida, é como se a serpente tivesse mordido ali o calcanhar de Jesus. E ali Jesus passou 3 dias morto. Mas naquele domingo de manhã, Jesus ressuscitou. E ali naquele dia, é como se Jesus tivesse ferido ali a cabeça da serpente. E desde aquele dia, Satanás já está derrotado. Amém? Desde aquele dia, nessa guerra entre o bem e o mal, Satanás já está com seus dias contados. Ele não tem mais chance de vitória.
E Jesus já derrotou Satanás ali quando morreu na cruz e quando ressuscitou. Então, amigos, esse foi o preço da nossa liberdade. Esse é o preço da nossa salvação. Mas, e hoje? O que é que Satanás está fazendo? Já sabendo que ele está derrotado. Como ele sabe que não tem mais opção, não tem mais salvação para ele, ele quer levar o máximo de pessoas para serem destruídas junto com ele. Ele não quer ser destruído sozinho, ele quer levar o máximo de gente para ser destruída junto com ele. Então, como é que a gente pode hoje se proteger? Como é que a gente hoje pode não ser destruído, não ser ali enganado por Satanás? A Bíblia traz aqui algumas instruções. A Bíblia traz aqui algumas instruções de como a gente pode resistir a Satanás. Então, Jesus Cristo, descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Passar. Aquilo que eu já disse, pode passar. Então, como é possível a gente vencer a Satanás hoje? E com essa a gente encerra. Vamos ler Efésios 6, do 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Passar. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então hoje a nossa luta é contra Satanás. E como é que a gente vence Satanás? Pode passar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Deus oferece aqui algumas instruções. Deus oferece a sua armadura para que a gente possa vencer Satanás. Essa armadura de Deus, ela tem algumas peças. A primeira, pode voltar. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O que é cingir? É se revestir. A sua roupa deve ser ali a roupa da verdade. Ou seja, as pessoas que pregam da palavra de Deus, elas devem viver aquilo que elas pregam, devem viver a verdade, ser transparentes, viverem aquilo que elas pregam, cingir-se com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça é o mesmo que colete à prova de balas. O que é que está querendo dizer aqui? Nós, com a nossa própria justiça, a gente não pode se salvar. Nós, do jeito que nós estamos, Satanás pode nos derrotar facilmente. Então a gente deve colocar esse colete da justiça de Cristo, que é só Jesus quem pode nos salvar. Nos vestir da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Está sempre preparado para levar a palavra de Deus para alguém. Embraçando sempre o escudo da fé. Você ouve pessoas por aí espalhando mentiras, espalhando coisas erradas sobre a palavra de Deus, mas como a sua fé está conectada com a palavra de Deus, você coloca esse escudo e você faz o quê? Apaga todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Vou passar. Tomai também o capacete da salvação, a certeza de que Jesus já lhe concedeu a salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a nossa arma nessa luta contra Satanás é a própria palavra de Deus. Então, gente, essa é a armadura que Ele disponibiliza para nós. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, vamos completar aqui. Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé. Tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Então, essa é a armadura, essa é a receita para vencer a Satanás hoje. Então, só para encerrar, só para recapitular o que nós vimos, vamos só revisar. Lúcifer era um anjo de luz, e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Vou passar.
Lúcifer cometeu pecado ou iniquidade, que é a desobediência à lei de Deus. E essa parte é completa. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e de prodígios. E a sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. É isso que Satanás faz hoje. Mas qual é o compromisso de vocês com essa mensagem? Vocês creem que o mal surgiu com um anjo que foi criado perfeito e que se rebelou contra Deus? Quem acredita nisso? Nesse grande conflito entre o bem e o mal, você quer ficar do lado de Deus e sua palavra? Amém. Você deseja se revestir de toda a armadura de Deus e seguir as suas orientações? Se esse é o seu desejo, vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, porque o teu amor é tão grande que mesmo o Senhor podendo nos destruir, criar de novo, o Senhor decidiu nos dar uma segunda chance. O Senhor conseguiu, o Senhor insistiu em nos manter com vida para nos dar uma chance de ter a vida eterna novamente. Ajuda cada pessoa aqui, Senhor, a valorizar essa graça, a valorizar esse presente. E todos os dias nós possamos olhar para o teu amor e agradecer e aceitar a ti como nosso Salvador. Fica conosco, nos ajuda a vestir a tua armadura todos os dias, para assim vencermos a Satanás, para assim resistirmos a todos os seus ataques. Abençoa cada pessoa aqui e que quarta-feira elas possam voltar para continuar aprendendo sobre ti, em nome de Jesus. Amém.